Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ainda em Daniel 7, vamos continuar por algum tempo, porque é um capítulo muito chave, muito importante, tem várias sementes, vários conceitos aqui que estamos procurando entender melhor. Outras partes de Daniel e outras partes da Bíblia vão abrir mais esses assuntos, mas estamos procurando entender um pouquinho esse contexto, porque a visão de Daniel 7 coloca todos, assim, tudo que nós estamos estudando aqui, mas praticamente todos os aspectos desse plano de Deus, envolvendo o plano de Deus desde o início, mas especialmente para o tempo do fim. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele revele para nós, assim como Ele revelou para Daniel. Nós precisamos do mesmo milagre de revelação que aconteceu com ele. Senhor Deus, nesta manhã estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, uma visão como esta que estamos estudando em Daniel 7, especialmente a parte que nem abordamos muito ainda, mas que foca no Filho do Homem, no Ancião de Dias, mas que envolve todos esses fatores, todos esses aspectos que vão chegar a um clímax, a uma consumação no tempo do fim. Nós estamos vivendo em épocas muito mais próximas do fim do que Daniel, e nós precisamos então muito mais dessas revelações, precisamos entender muito mais aquilo que cabe a nós no sentido de preparação e de envolvimento no teu plano. E pedimos que o Senhor nos dê uma visão, que o Senhor nos dê uma clareza, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento pela tua palavra, que possamos entender um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nos mostrar, aquilo que o Senhor quis mostrar do teu plano. Existem aspectos que nunca vamos saber antes do final, mas outros aspectos o Senhor quis e quer mostrar. Por isso, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos aproxime de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor só vai revelar para aqueles que são seus amigos, para aqueles que têm um coração como Daniel. Nós queremos ter esse coração e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, na última aula, nós iniciamos um tema, nós chamamos, na verdade, assim, essa aula é uma continuação. Na aula passada nós chamamos de guerra contra os santos, porque em Daniel 7 nós vimos que fala isso várias vezes, que versículo 21, esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, nós vimos que tem esse aspecto da etapa final, do último momento, essa última parte do plano de Deus, antes dessa visão central em que mostra o Filho do Homem chegando e recebendo o reino. Tudo caminha para isso, toda a história, todo o plano da redenção aponta para esse momento em que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu e vai receber das mãos do Ancião de Dias, de Deus Pai, ele vai receber o domínio de toda a terra. Nós estamos olhando, então, esse aspecto da guerra contra os santos. Então, na aula passada, nós vimos algumas descrições, Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, e terminamos entrando um pouquinho em Apocalipse 12. Hoje nós queremos dar uma olhadinha, porque essa guerra que o chifre, né, que o pequeno chifre, o anticristo, faz contra os santos, faz parte de uma grande guerra. Nós dizemos que uma guerra é um processo de conflito muito maior. Uma batalha é uma parte da guerra. Então, essa guerra nos últimos anos faz parte de um conflito e é um assunto enorme. Eu só vou dar uma pincelada, um vislumbre, uma olhada panorâmica nessa guerra, nesse conflito que existe desde o início.
para a gente entender, porque essa guerra final contra os santos, que fala em Daniel 7, que nós vimos também Jesus descrevendo, Jesus preparando os discípulos para isso, e Apocalipse fala muito sobre guerra também, sempre com mais foco nessa parte dos últimos anos, mas essa última guerra, ela faz parte de uma grande guerra, de um grande conflito que vem desde séculos e séculos, né? Por isso que eu estou chamando do grande conflito dos séculos. Então, só vou fazer menção de algumas coisas, porque eu quero colocar um contexto, quero que vocês vejam como essa última guerra faz parte de um conflito que já está em andamento. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós temos a história da criação do homem e a queda do homem no capítulo 3. E é um versículo muito conhecido, porém também nem sempre entendemos as implicações dessa primeira profecia messiânica, né? Mas eu quero ler Gênesis 3,15, mesmo sendo bem conhecido de todos, para a gente colocar esse contexto do conflito que começou desde o início aqui. Então, depois do pecado, Deus fala com cada um, com a serpente, com a mulher e com o homem, mas o versículo que nós queremos ver é versículos 14 e 15, Gênesis 3, 14 e 15. Então, disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Pó comerás todos os dias da tua vida. E o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem muitas coisas interessantes e importantes, mas nosso foco aqui é entender que a partir desse momento dramático, desse momento cataclísmico na história da humanidade, nesse desvio do propósito original de Deus, que Deus colocou o homem e a mulher no jardim, Deus tinha um propósito, e aqui veio a queda. E depois da queda, Deus fala com a serpente, com a mulher e com o homem, quais são as consequências disso. E com a serpente, que é Satanás, ele diz que vai haver uma guerra contínua. Eu vou colocar inimizade. Nós sabemos que existem várias inimizades de longa data, existem conflitos. Na verdade, assim, a história da humanidade é uma história de guerras. Nunca houve, que eu saiba, nunca houve um período na história da humanidade que não houvesse guerras. Sempre tem havido guerras. Mas a principal guerra, e a guerra que na verdade é a causa de todas as guerras, é essa guerra que é entre, aqui está colocando como entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Ele fala que vai colocar uma inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. E é interessante que ele fala nesses termos, e a mulher, porque é o homem também, né, a humanidade. Mas ele especifica a mulher porque da mulher vai nascer alguém que vai ser o herói, que vai ser aquele que vai trazer um final. Porque vai ter uma inimizade que vai atravessar os séculos. E nós vemos isso na Bíblia, sabemos que realmente sempre houve essa guerra. Então, quando nós olhamos para a história da humanidade, então eu vou resistir à tentação, né, de ficar parando muito em cada ponto aqui, que cada ponto aqui seria algo para a gente investigar, para a gente se aprofundar mais. Mas a origem da guerra que tem no final, em Daniel, e começamos a ler Apocalipse 12, que tem uma mulher, né? Lembra que aqui começa, a história começa em Gênesis e termina no Apocalipse.
Então, vai haver uma guerra. A gente vê em Gênesis 3 a serpente enganando a mulher e depois Deus falando assim para a serpente: porque você fez isso e você enganou a mulher, pela mulher eu vou trazer a sua derrota. Você agiu pela mulher e você vai ser derrotado pela mulher. Então, em Gênesis, nós temos o início dessa guerra, e em Apocalipse 12 nós vemos o final, que é o dragão, que é uma serpente aumentada, né? Que é uma serpente, sim, com uma manifestação maior. Então, nós temos o dragão e nós temos uma mulher. Só que em Apocalipse 12, essa mulher não é uma mulher individual, ela é uma mulher coletiva, ela é uma mulher que representa, para alguns representa Israel, mas eu entendo que representa mais do que Israel, mais do que, assim, é a consumação do que Deus planejou para trazer à luz uma descendência e um descendente específico que pudesse conquistar, que pudesse esmagar a cabeça da serpente e colocar um final para sempre. Agora, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que essa guerra que começa em Gênesis, aqui nessa história, e que vai até Apocalipse, nós entendemos que essa guerra realmente começou antes. E não temos muitos dados sobre isso, também não posso parar para comentar isso, mas em Isaías nós temos duas passagens chaves que falam mais sobre isso, que é Isaías 14 e Ezequiel 28, que falam a respeito, Isaías está falando sobre Babilônia, Ezequiel está falando sobre Tiro, mas por trás desses reis, desses soberanos humanos, existe, como nós temos visto também, existe uma força espiritual, e isso é muito claro na Bíblia. Daniel vai mostrar isso depois no capítulo 10, nós vamos entender mais sobre como existem poderes, né? A Bíblia chama de potestades e poderes e potestades, domínios, principados espirituais que estão por trás, agindo por trás dos governantes humanos. Então, Isaías e Ezequiel os dois tiveram uma visão de como começou essa rebelião contra Deus. Então, eu só coloquei aqui, talvez vocês não vão conseguir ver pelo vídeo, mas aqui, a origem do grande conflito, para nós foi no jardim, para a história humana foi no jardim. Mas antes do jardim houve uma rebelião de Lúcifer, que foi o anjo mais perfeito, que foi o ser celestial mais perfeito e que se exaltou contra Deus, ok? Então, nós temos esses vislumbres, não temos muita explicação, mas temos um vislumbre na Bíblia que mostra que antes do conflito no Jardim do Éden, houve essa rebelião de Satanás, e ele arrastou consigo nessa rebelião 1/3 dos anjos. Então nós temos aqui o grupo que se colocou contra Deus. Então essa guerra, o segundo ponto aqui é o objetivo. Qual que é o objetivo dessa guerra? O que está acontecendo nessa guerra? Então, por isso nós precisamos entender que não é algo que começou apenas com a queda. O plano de Deus, a grande maioria das Escrituras, da Bíblia, fala sobre o plano de redenção. O plano de redenção é o plano de Deus de resgatar o que Satanás estragou e o que o homem estragou no Jardim do Éden. Mas nós precisamos, para entender a redenção, nós precisamos entender que antes da redenção havia um plano, e esse plano não foi descartado. Então o plano de Deus é da criação, né, com a terra. O plano de Deus era formar uma morada na terra, mas para fazer essa morada na terra,
Deus colocou o homem. Salmo 115 fala que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus fez uma criação maravilhosa, ele fez a terra, mas ele colocou essa terra nas mãos do homem que ele criou à sua imagem. E tudo isso nós vemos claramente em Gênesis 1, em Gênesis 2, Deus entregando a criação que ele fez ao homem. E nós entendemos pelo restante da Bíblia, Deus vai revelando aos poucos que Deus entregou a terra e a criação aos homens para que os homens pudessem administrar, para que os homens pudessem governar junto com Deus, mas para que o homem voluntariamente pudesse convidar Deus para vir e habitar aqui e para que o governo dele fosse, na verdade, uma corregência junto com Deus. Então, estamos falando de muitos conceitos importantes, mas só precisamos entender esse panorama geral, ok? Então, a guerra que começou antes da criação do homem, quando Lúcifer, o anjo da luz, quando esse ser maravilhoso que Deus criou, que Ezequiel diz que ele era a perfeição da sabedoria, ele tinha música, ele era o querubim da guarda, ele era o mais próximo a Deus. Quando esse ser celestial se levantou contra Deus e quis ser mais do que Deus e quis usurpar o lugar de Deus, então, quando Deus desenvolveu seu plano na terra de habitar com o homem que ele criou à sua imagem, Satanás veio para interferir e para conquistar o que era de Deus. Então, eu coloquei aqui que o objetivo da guerra, toda guerra, pelo menos, né, a gente imagina assim, existem guerras que parece que são simplesmente porque um odeia o outro, né, parece que não tem um objetivo. Mas normalmente uma guerra tem um objetivo, tem um território em disputa, tem um grupo étnico que quer dominar sobre o outro, que quer ter o poder. Então, guerras são para alcançar uma posição de poder, alcançar uma posição de domínio. Então, essa guerra, esse conflito dos séculos que existe desde o início da história, essa guerra tem um objetivo. E eu coloquei aqui primeiro que o conflito é a terra. Satanás e Deus estão brigando, estão em conflito sobre quem vai dominar a terra. E isso pode parecer uma coisa boba. Por que Deus quer a terra? Quem tem um pouquinho de noção do universo, né, que nosso sistema solar já é grande, a Via Láctea é enorme, mas tem bilhões de galáxias, assim, Deus tem a escolha. Se Satanás quer a terra, deixa a terra para ele, ou, assim, tem duas saídas fáceis para nós. Se Satanás e Deus estão brigando sobre a terra, então, que Deus poderia largar a terra para Satanás e escolher um outro lugar. E outra coisa que Deus poderia fazer seria destruir, aniquilar Satanás, com um sopro da sua boca, ou destruir, ou colocar no lago de fogo para sempre. Assim, Deus não teria dificuldade em reassumir o controle da terra. Mas nós temos sempre citado que Deus, pela sua natureza e pelas próprias leis e princípios que Deus estabeleceu, ele não vai usar nenhuma dessas saídas, ele não vai ganhar uma vitória com força e também ele não vai abandonar o plano original. Se você pensa em Deus, quem que é Deus? Deus é aquele que é todo-poderoso e que vai, no mínimo, ele vai cumprir tudo o que ele planejou. Ele não vai chegar numa derrota, mesmo que ele começasse um outro universo com uma outra criação, seria uma derrota enorme para Deus.
admitir que Satanás ganhou, e se ele tivesse que destruir Satanás e destruir o homem e começar tudo de novo, seria uma derrota para Deus. E se você se lembra de Moisés falando com Deus no Monte Sinai, quando o próprio Deus, por causa do bezerro de ouro, falou: Moisés, me dê licença que eu vou destruir esse povo e recomeçar. E Moisés entendeu, claro que Deus sabia disso, Deus queria essa parceria com Moisés, mas Moisés entendeu que seria uma derrota para Deus destruir só aquele povo. Imagine destruir toda a humanidade. Moisés falou assim: isso é uma vergonha. Como o Senhor vai enfrentar uma vergonha de destruir tudo e recomeçar de novo? Então, para Deus é uma derrota. O homem, Satanás não tem problema nenhum de destruir. Na verdade, o objetivo de Satanás é destruir. É isso que ele quer. Satanás não tem um projeto positivo. Satanás tem um projeto negativo. O que é? Impedir Deus de conseguir o que ele quer. Satanás já foi destituído, ele já caiu, ele não tem mais a sua posição. Então Satanás, o que Satanás pode fazer? Ele pode estragar os planos de Deus, é isso que ele quer fazer. Então, eu coloquei primeiro terra, mas é claro que Deus não se interessa na terra como um planeta isolado. O que tem a ver nesse conflito da terra é o coração do homem. Deus está interessado no coração do homem, e quando nós falamos o coração do homem, nós estamos falando sobre adoração. Agora veja que Deus não criou o homem e falou assim: homem, eu estou criando você para que você me adore. Ele não disse isso. Nós descobrimos que a razão da nossa vida é adoração ao longo de uma relação com Deus. Mas o que Deus quer, e esse ponto é muito importante, a gente sempre fala, mas eu entendo que a gente precisa cada vez mais entender isso com profundidade. Porque Deus, Ele quer conquistar o coração do homem, mas não pela força. E essa é a grande diferença entre a estratégia de Deus e a estratégia de Satanás. Satanás quer conquistar, Satanás é astuto, então nós já vamos falar sobre as estratégias de cada um, mas o que nós precisamos entender é o que Deus quer fazer. Ele criou a terra, toda a criação que existe, todo o universo, Ele criou para que Ele pudesse habitar. É uma coisa incrível. Eu falo que nós estamos querendo fugir da terra e ir embora para o céu. E Deus quer sair do céu quando Ele tem tudo, tem pureza, não existe corrupção, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Deus quer trazer o céu para a terra, Ele quer habitar aqui na terra. É uma coisa quase inconcebível para nós. Mas Deus quer habitar na terra, mas Ele não quer habitar na terra por imposição. Ele criou o homem, e esse é o grande drama da história, que Deus está procurando conquistar o coração do homem, para que o homem faça como Davi, que faça: Deus, o Senhor me deu tudo, mas o Senhor não tem casa, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Deus está esperando esse momento. Esse é o momento, aquele momento de Davi em 2 Samuel 7, é uma figura, é uma representação, foi um começo, foi uma pequena amostra, foram as primícias daquilo que Deus quer encontrar na nossa geração. Ele quer uma geração de Davi que vai dizer: Senhor, venha habitar, o Senhor deu tudo para nós, mas nós queremos uma casa para o Senhor. Deus quer uma coisa voluntária, e não só voluntária, Deus quer algo que a gente descubra. Deus não sai falando assim: por favor, arrume uma casa para mim.
Então Ele quer que a gente, por nossa iniciativa, que nós possamos dizer: Senhor, nós queremos que o Senhor venha, nós queremos nos submeter a Ti, nós queremos governar junto com o Senhor, sim, se é isso que o Senhor quer, mas nós queremos que o Senhor seja o cabeça, que o Senhor seja o rei. Deus está esperando essa interligação. Então, esse é o drama da história. E Satanás quer impedir. Então, aqui rapidamente, todos esses pontos aqui são coisas para aprofundar, para entender mais, mas qual que é a estratégia de Deus para conseguir o que Ele quer? Primeiro lugar, então, é conquistar pelo amor. Né? Deus vai conquistar pelo amor. Quem já viu a gente falando, tem até o livrinho que eu escrevi sobre Resed, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Deus derrama amor sobre nós sem exigências, procurando um retorno, procurando uma aliança, procurando uma reciprocidade, uma correspondência. Então Deus quer conquistar pelo amor. Ele usa humildade, ele usa pequenos começos. Eu estou colocando algumas palavras-chave aqui só para ter algumas ideias. Isso são palavras-chave, né? Ele vem pela encarnação, Deus se tornando um de nós. Então, o jeito de Deus trabalhar, esses são algumas dicas, algumas indicações de como Deus trabalha. Agora, quais são as estratégias do inimigo? O que o inimigo faz? Como é que ele trabalha? E lembra que o inimigo, ele está, sim, levantando um reino paralelo. Ele quer estabelecer um reino em oposição a Deus, ele quer levantar um reino que não é o reino de Deus, mas a estratégia de Satanás, na verdade, é autodestruição. Quando Satanás tem liberdade, quando ele consegue fazer o que ele quer, na verdade, ele se destrói. É uma parte contra a outra. Satanás não tem um plano assim, positivo, um plano belo, um plano assim, né? Nós vamos fazer um negócio muito legal também, vem para o meu lado. Assim, o objetivo dele é frustrar os planos de Deus. Então, quais são as estratégias, quais são as motivações, quais são os caminhos que o inimigo usa? Exaltação. Tudo que nós temos da história, da queda, da rebelião, vem através da autoexaltação. Então Deus se abaixa, Deus desce até nós, Deus cria seres que vão se doar um ao outro. A própria Trindade ou a divindade é uma doação um ao outro. Então o caminho de Deus é totalmente oposto. Então Satanás, ele tem egoísmo, exaltação para si, por isso que é destruição, porque tudo que só visa a si próprio vai acabar destruindo os outros, pisando em cima dos outros. Os reinos humanos que Daniel descreve, principalmente no capítulo 7, mas nos outros também, os reinos, eles destroem, eles pisam, eles despedaçam. O objetivo de Satanás é eu chegar no poder, mas através de pisar, de destruir os outros. Então, é exaltação, é engano. O caminho que a serpente usou com Eva, e é o caminho que ele usa continuamente. Ele não chega falando o que ele realmente quer fazer. Ele não vem chegando para o homem e mulher e fala assim: olha, eu quero que vocês me adorem. Ele até falou isso com Jesus na tentação, mas normalmente ele não fala abertamente, ele engana. Ele, segundo aos Coríntios 11, fala que ele se transforma num anjo de luz. Então ele se faz passar por algo bom. Ele assume a posição de bondade. Por isso eu tenho enfatizado muito, e meu coração geme, porque eu sinto que a igreja hoje não está enxergando a verdadeira
origem e o espírito do mal. A igreja está assumindo lados políticos, a igreja está assumindo posições assim humanos de um contra o outro, e a igreja tem que estar fora disso. Existe uma grande batalha do bem contra o mal, mas essa batalha não é de um partido contra outro. O sistema satânico está tão presente no capitalismo quanto no comunismo. As duas coisas são terríveis. Então nós precisamos entender realmente a estratégia de Satanás. Ele pode se manifestar como o dragão para destruir, mas ele pode se manifestar, Apocalipse 13, como a voz de um cordeiro. Ele pode se manifestar como alguém que está promovendo o bem. Ele pode aparecer como um anjo de luz. Ele pode falar de Deus. Ele pode falar de patriotismo. Ele pode falar de uma porção de coisas. Dentro da igreja, nós temos o espírito do anticristo que está falando de Deus continuamente. Então nós precisamos realmente enxergar. Isso me pesa muito no coração, porque eu sinto que nós não estamos preparados para identificar a estratégia de Satanás. Nós precisamos conhecer. Então ele usa engano, ele usa medo. Ele usa medo, Deus usa amor, né? Ele corrompe por dentro. Ele não só ataca como inimigos de fora, mas ele age por dentro, corrompendo, fazendo o amor esfriar, enganando, falando que é um Cristo quando é um falso Cristo, né? Ele procura dominar pela força e ele quer destruir. Então são várias coisas assim que precisamos entender o espírito e a estratégia de Satanás por trás de tudo isso, ok? Então, eu vou, depois nós vamos voltar nessa folha aqui, mas eu quero voltar para uma outra folha que introduzimos na aula passada, mas que eu queria chamar mais atenção agora. Nós precisamos entender, então, primeiro estou pintando um quadro. Existe um conflito que atravessa os séculos. E esse conflito, na verdade, começou antes da criação do homem. Então, existe um grande conflito e nós precisamos entender, como um outro texto muito chave, Efésios 6, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então, nós precisamos entender que, por mais que tenha pessoas humanas que sejam instrumentos do inimigo, nossa guerra nunca é contra a pessoa em si, porque a pessoa em si, ela até chegar à decisão final, até chegar à morte, a pessoa ainda pode ser alcançada pelo amor de Deus, e esse é o nosso objetivo. Então nós não somos, eu fico muito triste, mais uma vez falando, ao ver que a igreja tem assumido esse combate. Às vezes a gente vê uns vídeos de pessoas nos púlpitos falando mal de um outro lado político. Gente, essa não é uma atitude de púlpito. Nós podemos ter muita ira contra mentiras do inimigo, contra armas do inimigo, mas nossos inimigos não são as pessoas. Então nós precisamos realmente ter um entendimento, sim, sobre o que está por trás de toda essa batalha. Mas agora eu quero só colocar aqui essa guerra entre os reinos, entre o reino de Deus e o reino que Satanás está procurando levantar, porque esse é o assunto do livro de Daniel. Daniel está mostrando, um tempo na história em que o povo de Israel foi mais ou menos apagado do mapa. Assim, eles não tinham mais um reino, eles foram levados para o cativeiro. E Deus mostrou para Daniel que esses reinos, no sonho de Nabucodonosor, agora nessa visão de Daniel 7, Deus está mostrando que esses reinos são reinos humanos, são reinos que se levantam contra Deus, mas existe um outro reino que Deus está
Deus está trabalhando, Deus está preparando. E no sonho de Nabucodonosor era aquela pedra pequena cortada da montanha, sem mãos humanas, e que derrubou a estátua, destruiu e cresceu e se tornou o reino de Deus, que encheu a terra, que vai durar para sempre. Mas uma coisa importante para a gente entender é, nessa estratégia de Deus e nessa guerra que existe ao longo dos séculos, é entender qual é realmente o plano de Deus e como que vai ser essa guerra final, ok? Então, nesse texto que nós lemos em Gênesis 3,15, que Deus falou com a serpente: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Parece que Deus mais ou menos entregou o ouro para a serpente, né? Ele falou assim: olha, qual que era a guerra no Jardim do Éden? Deus colocou uma ordem, mas ele estava desenvolvendo um relacionamento de amor. Então Deus queria conquistar o homem e a mulher pelo amor. E Satanás veio com engano. E o engano dele visava destruir a confiança que eles tinham em Deus, que Deus tinha colocado uma ordem para o mal deles, não para o bem. Então, Satanás, em certo sentido, Satanás ganhou essa batalha no Jardim do Éden, ele conquistou. Né? Eu sempre fico lembrando, eu acho que já houve casos ou histórias, né, por exemplo, assim, de um cachorrinho que se perdeu e aí uma outra pessoa adotou aquele cachorrinho e depois o dono verdadeiro aparece e ele reivindica, fala assim: esse cachorrinho é meu. E o que adotou, que achou quando estava perdido, ele falou assim: não, esse cachorrinho é meu. E aí eles têm um conflito, né, sobre quem é dono do cachorrinho. Então eles fazem um teste. Eles colocam o cachorrinho num lugar e fica o antigo dono numa ponta e o novo dono no outro lado. E os dois chamam o cachorrinho para ver quem que o cachorrinho vai obedecer, qual a voz que ele vai atender. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Assim, de que Deus criou o homem, colocou na terra e ele faz a sua maneira de conquistar e Satanás faz a sua maneira de conquistar. E no embate inicial, Satanás ganhou a parada, porque eles foram para o lado de Satanás. E como nós sabemos, então, isso transferiu a terra. Por isso que eu coloquei assim: a terra é uma área, um território de combate, e o plano de Deus não é levar a gente embora para o céu, porque ele não vai abrir mão do plano que ele estabeleceu aqui na terra. Então, Deus está ainda nesse processo de provar para Satanás quem realmente pode conquistar o coração do homem, ok? Então, Deus ele revelou aqui a estratégia. Ele falou assim: bom, agora, Satanás, você ganhou essa primeira parada, mas vai ter inimizade entre você e a sua descendência, a mulher, a sua descendência. Vai haver uma guerra contínua, mas vai chegar uma hora em que a mulher vai ter um descendente que vai ganhar. Então, Satanás soube a partir desse momento que havia de fato, que ele tinha que prestar atenção, ele tinha que ver que, né, um dia ele seria derrotado por um descendente da mulher. Deus não falou assim: Satanás, aguarde um tempo que eu vou mandar Gabriel, Miguel, os anjos, os exércitos aí vão acabar com você. Não, ele disse que vai ter um descendente da mulher que vai vencer Satanás, ok? Então, aqui eu coloquei assim, isso aqui tudo assim, a gente está sintetizando só para ter uma ideia geral. Qual tem sido porque de acordo com a época, a estratégia específica da guerra muda. São muitas batalhas, são muitas etapas da guerra.
Então, nesse primeiro tempo do Antigo Testamento, a grande estratégia de Satanás era descobrir quem era aquele descendente da mulher. E o primeiro casal, Adão e Eva, né, a gente percebe nas entrelinhas de que Eva estava esperando, será que agora vai nascer? Quando veio Caim, o Senhor me deu um varão, será que é esse aqui que vai vencer Satanás, que vai acabar? Imagine Adão e Eva. Adão viveu 900 e tantos anos depois da queda. Todo esse tempo, imagine um tempo para você lembrar do tempo que ele viveu no jardim. Adão e Eva lembrando do que eles tinham, especialmente da comunhão com Deus, mas tudo que tinha lá, a perfeição, a criação, a liberdade que eles tinham. Então, eles tinham uma expectativa, eles tinham uma ansiedade, eles não estavam, eu acredito que eles não podiam estar contentes em algum outro lugar com a vida que eles tinham, por mais que eles tivessem coisas boas, eles tinham experimentado algo diferente. Então eles estavam esperando a vinda desse descendente. E o inimigo também. Então não temos tempo para percorrer isso, mas a história do Antigo Testamento tem vários exemplos de como Satanás estava lutando para vencer e para eliminar esse descendente da mulher. E ao longo da história foi afunilando, né? Entre toda a humanidade. Veio o dilúvio, né? Mas depois do dilúvio tinha vários descendentes de Noé, mas aí veio Abraão, Deus fez a promessa para Abraão, é um descendente seu. Então Satanás queria destruir a descendência de Abraão. Ele queria destruir lá no Egito, o faraó, movido por Satanás, queria matar todos os meninos que nascessem. Isso eventualmente ia acabar com a nação de Israel. Mas depois, lá na frente, Deus impediu a estratégia de Satanás. Ele salvou, resgatou Israel, tirou do Egito. Mas lá na frente, Deus vai mostrar para Davi é um descendente seu que vai sentar no trono, né? Então, aí Satanás sabia que não só era um descendente de Abraão, mas era um descendente de Davi. E assim a história vai caminhando e Satanás sempre querendo impedir a chegada do descendente de Abraão, do descendente de Davi. E temos a última tentativa de Satanás, que foi quando Herodes matou todas as crianças de Belém. Então, no início, a grande estratégia de Satanás era evitar que chegasse a semente da mulher. Mas ao mesmo tempo que ele entendia que tinha um descendente da mulher, né? Um descendente queria ser a sua derrota, viria através desse descendente, Satanás também percebeu que Deus estava fazendo promessas para Abraão, promessas coletivas. Então Satanás não só queria eliminar a vinda do Messias, a vinda do Deus em carne, a vinda daquele que realmente seria o homem que acabaria com o seu domínio, mas Satanás também percebia que Deus estava montando um plano, uma estratégia de retomar a terra através da terra de Israel e através da nação de Israel. Então nós temos aqui, em segundo lugar, que Satanás queria evitar o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão. Então isso também é muito importante entender, porque isso vai nos levar até o final. E tem muitas profecias antes de Jesus ainda. Os profetas, muitos profetas falaram a respeito do governo de Deus na terra, em Jerusalém,
por meio da descendência de Abraão. Então nós temos que isso também faz parte. A igreja tem ignorado isso por muitos séculos, mas Satanás nunca ficou, Satanás não ficou enganado com esse esquecimento, com essa ignorância da igreja. Satanás sempre tem o seu objetivo de não só eliminar a vinda do Messias, que ele não conseguiu eliminar, mas também de impedir que o reino de Deus viesse para não só a terra, planeta, mas para a terra que Deus prometeu a Israel, e especificamente Jerusalém, que nós temos os salmos que mostram claramente que Deus fez um juramento que ele vai governar em toda a terra através, né, do seu trono em Jerusalém. E claro que agora, nesse momento da história, Satanás quer evitar a volta de Jesus. Então, tem algo muito importante para que Satanás entende, que é a volta de Jesus, que vai completar o que Jesus fez na primeira vinda. Ok? Então, agora... Então, nessa guerra contra os santos, isso aqui só ainda estávamos falando sobre isso na aula passada, quando Satanás, que o grande objetivo dele é frustrar o propósito de Deus, e quando ele pensa, como que eu vou lutar contra Deus, ele luta contra os santos. E nós já vimos isso em Daniel 7, que primeiro tem os 4 reinos e o chifre falando grandes coisas contra Deus, se exaltando, e depois vem o ancião de dias, monta o tribunal, depois vem o filho do homem e recebe do ancião de dias o direito de reinar e toma todos os governos, todos os domínios que já foram exercidos pelos reinos anteriores, tudo é entregue ao Filho do Homem, porque existe uma guerra em torno da terra, mas essa guerra pelo território terra, na verdade, visa o coração do homem, né? A chave da terra é o homem. Deus não quer uma terra para ele habitar, ele quer habitar com as pessoas. Então, quando o chifre, quando o dragão, quando o anticristo luta contra Deus, ele tem exaltação humana, ele tem blasfêmia. Salmo 2 fala assim de como os reis da terra se unem e falam assim, nós não vamos aceitar o domínio de Deus. Então, existe em primeiro lugar, esse é o objetivo principal, é lutar contra Deus. Satanás não quer o domínio de Deus. Ele tem uma boca grande, o anticristo tem uma boca grande que fala coisas terríveis, é contra Deus. A exaltação desde o início de Lúcifer, a queda dele foi porque ele se exaltou contra Deus. Então, essa adoração, essa submissão a Deus é o ponto inicial de tudo. Porém, então, tudo isso aqui qual que é a guerra? O que essa guerra visa? Visa lutar contra Deus. Mas como ele não tem condições de atingir Deus, ele não consegue tocar ou derrotar Deus, o que Satanás faz? Ele luta contra o povo de Deus. E esse é o ponto muito importante e uma coisa que nós vemos em Daniel 7, que nunca tinha, talvez em outras profecias, não tinha ficado tão claro, é que quando fala do domínio do Filho do Homem sobre todos os reinos da terra, ele fala logo em seguida, na explicação do anjo, ele fala a respeito ele fala que o reino será entregue aos santos. Então, é o Filho do Homem que vai receber o reino, mas o Filho do Homem, ele inclui os santos, eles são identificados. E isso é o propósito de Deus desde o início, quando Deus criou o homem. Ele falou, eu estou criando vocês, a minha imagem, vocês podem
governar, sujeitar a terra. Esse é o desejo de Deus, que eles governem juntos. Então, por isso que a grande guerra de Satanás é contra o povo de Deus. Ele faz isso oprimindo o povo, perseguindo, ele faz isso enganando, ele faz isso levando as pessoas. Então, Satanás sempre trabalha com perseguição, com opressão, com tirando as liberdades. Isso é uma forma, mas a outra forma mais sutil, porém eu entendo que é mais perigoso, a forma mais perigosa é Satanás operando através da apostasia, do engano. Porque você pode notar que nos países que têm perseguição, o grande exemplo que a gente tem mais conhecimento é na China, né? É um país onde já vem tendo perseguição há 70 anos, desde quando os comunistas dominaram o país. Existe perseguição. Eles fizeram de uma forma muito astuta. Durante 3 anos, eles ficaram fazendo um levantamento de todas as igrejas, de todos os líderes. Eles fizeram algo assim, pesquisando e preparando o bote durante 3 anos. Aí, dentro de poucos dias, prenderam todos os líderes, colocaram na cadeia, muitos morreram. Eles eliminaram a liderança da igreja. Porém, eles não conseguiram destruir a igreja. Pelo contrário, hoje a igreja na China é muito mais fervorosa. Quem já leu O Homem que Veio do Céu, os testemunhos que nós temos da igreja na China revelam uma igreja muito mais pura. Já houve muitos milagres, eles têm uma ideia simples, mas muito mais bíblica de liderança. São pessoas que se multiplicam nas casas. Então, a igreja na China ela é muito mais pura e muito mais preparada do que a igreja no Ocidente. Então, se você for pensar nas estratégias, nessa guerra contra os santos que o inimigo está fazendo, ele quer lutar contra Deus, mas ele faz isso lutando contra o povo de Deus. E ele sabe que isso não é uma coisa, eu vou atingir de uma forma indireta. Ele sabe que o plano de Deus é entregar o governo aos santos. Então, ele luta para eliminar, para destruir, para que não haja um povo preparado. Agora, veja bem, na China, ele está perseguindo faz 70 anos, mas ele está perdendo a guerra, porque a igreja tem crescido, ela está muito maior, muito mais pura, muito mais preparada, muito mais cheia de vida de Deus do que na época que os comunistas assumiram o controle. Então, com a perseguição, a estratégia do inimigo é menos eficaz. Agora, quando ele trabalha por dentro, corroendo, corrompendo, e por isso eu entendo que o perigo que vem do capitalismo, do materialismo, mesmo do nacionalismo, e tudo que exalta o homem, e tudo que leva as pessoas para se afastarem da pureza e que está em Cristo, quando a igreja ambiciona o poder, quando a igreja tenta trazer o reino de Deus através de assumir poder no governo, isso é muito mais perigoso, muito mais nocivo, e Satanás consegue o que ele quer com muito mais eficácia. A ameaça contra nós é muito mais séria. Então, ele opera. Jesus falou em Mateus 24, o amor de muitos vai esfriar, vai haver muita dificuldade para as pessoas vão abandonar a Deus, e outra vez, é aquela conquista do coração. Quem vai conquistar o coração do homem? Quem vai alcançar o coração do homem? É o engano de Satanás ou é o amor e a misericórdia de Deus? Então, engano, apostasia, né? Segundo Tessalonicenses 2, que nós lemos, fala sobre isso também, que ele vai operar com sinais e milagres, ele vai trazer engano. E se as pessoas não tiverem amor pela verdade,
as pessoas vão ser enganadas. Agora, ele opera através da morte também, porque quando nós pensamos sobre o propósito de Deus de reinar em Jerusalém com o seu povo, né, isso não é uma coisa exclusiva dos judeus, mas tem algo específico, um papel específico. Então, uma das estratégias do inimigo nos últimos dias, ele quer destruir a eficácia da igreja. Ele quer perseguir a igreja, mas ele quer destruir a eficácia da igreja, ele quer corromper a igreja por dentro. Ele fez essa estratégia durante todos os séculos com os judeus também, com Israel, né? No tempo do reino dividido, ele destruiu o governo, ele destruiu o povo por dentro, pela idolatria. Então, essa estratégia de Satanás de atacar e de corromper o coração, ele vem fazendo isso ao longo dos séculos. Mas ele quer, nos últimos dias, a guerra contra os santos tem duas frentes. Uma é corrompendo a igreja por dentro, destruindo o amor, fazendo esfriar o amor, e também ele quer destruir, ele quer avançar, e nós temos todas as profecias que falam a respeito de uma grande guerra final contra Israel, contra a nação de Israel, porque Satanás quer destruir o povo de Israel, ele quer eliminar qualquer possibilidade de Jesus reinar em Jerusalém. Então nós temos essas duas frentes. Okay? Então, voltando aqui para essa folha, nós queremos falar agora um pouquinho nós falamos sobre as estratégias de Satanás, sobre as estratégias de Deus. Agora, Deus tem uma arma secreta. Deus tem uma arma secreta. Essa arma secreta, ela ela é algo assim que Satanás ele não consegue entender. Então, essa arma secreta, nós vamos... primeiro nós vamos voltar para Apocalipse 12, mas nós queremos falar um pouquinho sobre essa arma secreta que Deus tem e que Deus... É uma coisa tão engraçada assim, se você pensar que Deus tem um mistério, né? A Bíblia fala muito sobre mistérios. Tem coisas que realmente a gente não consegue entender, tem visões e revelações que Deus deu para Daniel e ele não conseguiu entender, a gente não entende também muitas coisas. Tem 1260 dias, depois tem outras quantidades de dias, tem as 70 semanas, tem várias coisas que não estão muito claras ainda. Mas quando nós falamos sobre a arma secreta de Deus, Deus fala qual é. Eu posso falar com você qual é, mas eu não entendo plenamente, porque ao mesmo tempo que está aqui escrita, revelada, explícita diante de nós, o próprio Satanás não consegue entender. Ele está escrito aqui, veja como Satanás ele é esperto. Ele viu que Deus falou, a semente da mulher. Ele sabe que Deus está planejando algo com Israel, então ele quer destruir Israel. Ele sabe que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, acabou o jogo, mas ele sabe que para Jesus voltar, tem alguma coisa que tem que acontecer com a igreja, então ele luta contra a igreja, para Jesus não poder voltar. Então Satanás entende alguns aspectos da estratégia de Deus, mas tem algumas coisas que ele não consegue entender. Mas primeiro nós vamos falar sobre essa arma secreta, mas antes nós vamos voltar para Apocalipse 12, que nós começamos domingo passado, e também esse capítulo tem muitas coisas, mas eu só quero descrever em linhas gerais o que nós temos, o que relata aqui, e lembrar que Apocalipse fala muito sobre guerra. Tá? Então, esse capítulo tem Apocalipse 11, tem Apocalipse 12, 13 também fala, e fala em outras passagens do Apocalipse, assim, essa guerra final é um grande tema nos profetas e no livro de Apocalipse. Mas hoje eu estou dando esse panorama geral para que vocês possam entender,
qual é realmente o contexto dessa guerra, como que ela funciona, e, ao mesmo tempo, nós temos também que entender assim, exatamente o que é essa guerra final, essa batalha final. Okay? Então, Apocalipse 12 descreve uma mulher. Né? Uma mulher, nós vimos em Gênesis 3, que é a mulher que vai dar à luz. Uma mulher pode representar a nação de Israel, que Deus preparou para a vinda de Jesus, a primeira vinda. Essa visão de Apocalipse 12, claro que remete muito ao nascimento de Jesus, porque fala de uma mulher que deu à luz a um filho varão, e esse filho varão, Apocalipse 12, versículo 5, fala que ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, quem que vai reger todas as nações? Jesus, o Filho de Deus. Então, essa visão, ela remete, ela lembra o nascimento de Jesus, mas é muito evidente para mim que esse capítulo está, assim, todo o contexto da visão está falando sobre o tempo do fim. Então, nós precisamos entender o que significa isso. E quando Jesus nasceu, a nação de Israel não era uma mulher vestida do sol. Não era um povo preparado. Então, existem muitas coisas que não coincidem, não dão certo, não batem muito com a primeira vinda somente. Então, a visão é de uma mulher gloriosa. Eu entendo que essa mulher representa a perfeição, a consumação do que Deus queria fazer. Agora, tem muitos aspectos aqui que eu confesso que eu não entendo. Nós chegamos a publicar um livreto há muitos anos, meu pai estudava esse capítulo, a igreja verdadeira, a igreja falsa. Nós temos aqui assim uma visão tremenda assim, daquilo que Deus mostra, mas existem muitos aspectos, muitos detalhes dessa visão que ainda não estão claros. Eu acredito que ainda Deus vai revelar. Mas eu quero só mostrar aqui a linha histórica, o que nós estamos querendo ver a respeito de uma grande batalha final. Então, essa mulher, eu entendo que representa a nação de Israel, mas também a oliveira, que tem os gentios, a igreja junto. Então, assim, Deus não vai formar uma nação de Israel separada da igreja mais. Deus está trabalhando agora para formar esse novo homem de Efésios 2. Ele está reunindo as duas partes que ficaram separadas antes da vinda de Jesus, judeus e gentios separados. Durante pouco tempo, na igreja primitiva, os judeus e gentios estavam unidos numa igreja só, e foi muito poderoso. Então, essa união de judeus e gentios é algo que tem um potencial tremendo de poder. E durante a história, os gentios assumiram lugar e expulsaram, né? Não quiseram mais aceitar judeus, sendo judeus, né? Um judeu que se convertesse era aceito, mas a igreja ficou separada dos judeus. Ela não aceitava judeus mantendo sua identidade e suas raízes judaicas. Então, agora, no tempo do fim, Deus está unindo novamente, e essa mulher gloriosa, vestida do sol, para mim, teria que representar essa unidade que Deus está arquitetando para trazer tudo junto. E, como eu falei, assim, ela dá à luz um filho varão, que representa, né, que remete à vinda do Messias. Jesus veio a primeira vez, mas Jesus vem duas vezes, e as profecias, embora a primeira vinda de Jesus fosse tão diferente, Jesus veio como cordeiro, ele veio para morrer, ele veio humilde. A segunda vez ele vem como rei, ele vem como leão, mas as duas vindas dele têm muitas coisas em paralelo, e Daniel vai mostrar muito isso. As 70 semanas, os 3 anos e meio, Jesus ministrou durante 3 anos e meio, tem 3 anos e meio no fim. Então tem uma relação, tem um paralelo, tem um quebra-cabeça que uma parte completa a outra, que é muito importante a gente entender. Então, assim como Jesus nasceu, e foi um milagre, maior do que todos os milagres que já tinham sido feitos por Deus,
era Deus se tornar homem, a encarnação. Assim, Deus está preparando algo que vai acontecer nos últimos tempos, que se você lê esse capítulo 12 de Apocalipse, você percebe que Satanás está, o dragão ele está focado, muito mais do que nós. Ele está atento. Ele estava muito mais atento quando Jesus nasceu a primeira vez para fazer Herodes matar as crianças de Belém. Ele estava muito mais atento do que os sacerdotes, do que os líderes, do que o povo em geral. E ele está muito mais atento hoje para impedir o que Deus quer produzir por meio da igreja. E é um milagre tão grande quanto. Nós temos um livretinho muito importante sobre esse assunto, para onde Deus está levando a igreja, e que mostra que o que Deus quer fazer na igreja hoje vai ser tão milagroso, tão impossível, quanto a vinda de Jesus da primeira vez como homem, a encarnação. Então, essa mulher, ela dá luz, o dragão está pronto para devorar, mas ele não consegue. Porque o filho, ele é arrebatado à presença de Deus. Né? Versículo 5, o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que vai acontecer? Né? Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que falaram muito forte e foram instrumentos de Deus, e depois a besta fez guerra contra eles e conseguiu matar, mas depois eles ressuscitaram e foram para o céu. Eu não sei exatamente como vai ser esse arrebatamento que fala aqui. Jesus ministrou na terra, viveu 33 anos, ministrou 3 anos e meio, foi embora para o céu. Mas aqui ele está falando assim de um outro nascimento. Por que é outro nascimento? Por que isso aqui não pode se referir só à primeira vinda? Porque Jesus, quando ele foi arrebatado, não aconteceu as coisas que vêm a seguir. Nessa visão de Apocalipse 12, esse filho, que eu entendo que não é uma pessoa, é algo que a igreja, ela sofre dores. A mulher, em Apocalipse 12, versículo 2, ela grita com dores de parto, como uma mulher sofrendo dores terríveis para dar à luz. E essas dores da igreja dão à luz a algo que Deus está esperando. E esse arrebatamento, né, Apocalipse 11 fala de um arrebatamento das duas testemunhas. A gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas em Apocalipse 12, assim que o filho foi arrebatado para Deus, versículo 7, a mulher foge do dragão, mas no versículo 7 tem guerra no céu. Então, algo que acontece na igreja, esse é o ponto importante. Algo que acontece na igreja desencadeia uma guerra no céu. Essa guerra entre Miguel, seus anjos, e o dragão, seus anjos, no versículo 7, isso poderia ter acontecido há séculos. Miguel, seus anjos, são mais fortes do que o dragão e seus anjos. Por que foi liberado nesse momento? Porque a mulher deu à luz algo que estava esperando acontecer na terra, nessa guerra. Algo que precisava acontecer, aconteceu e liberou a vitória no céu. Nós vamos descobrir isso mais. Daniel vai ter mais, nós vamos ver mais sobre guerra espiritual em Daniel 10. Mas é muito interessante que quando a igreja está pronta, quando a igreja entra, o que acontece quando a igreja se une ao seu marido? Tem um filho, a noiva, ela vai gerar algo pela comunhão, pela proximidade com Deus, com Jesus, o noivo. Então, ela dá à luz, e esse filho que nasce, essa transformação da igreja, algo que vem de dentro da igreja, produzido por Deus, tudo vem de Deus, mas algo que acontece na igreja libera uma guerra nos céus. E o que acontece com essa guerra? Versículo 8, o dragão não prevaleceu, não se achou mais o seu lugar nos céus, e ele foi precipitado para a terra.
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E aí, versículo 10, graças a Deus, os céus celebram que ele foi derrubado, porém, tem um porém aqui. É maravilhoso quando a guerra que é desencadeada. Quem faz a guerra é Miguel, seus anjos. Mas a igreja, e o Apocalipse está cheio disso, que as orações dos santos liberam coisas nos céus, para que venha as coisas do fim, para que Jesus volte, para que ele expulse todo o mal da terra, para que ele julgue com justiça, para que ele estabeleça o seu reino. Tem algo que tem a ver com oração, tem algo que tem a ver com nossas atitudes, e não é só oração, é a nossa vida se dedicando. Então, quando essa guerra no céu resulta em Satanás ser derrubado para a terra, versículo 10 fala assim, graças a Deus, agora é chegada a salvação, a força, mas vai ter um probleminha antes. Por quê? Versículo 12, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então lembra, a estratégia de Satanás, ele não tem um plano positivo, né? Ele tem um plano negativo. E muitas coisas na política são assim também, né? Não tem um plano positivo, só quer derrubar o outro lado. Então Satanás, ele não tem um plano. Ele quer frustrar o plano de Deus. Se Deus quer habitar na terra, se Deus quer o homem, Satanás quer usurpar. Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer ser adorado no lugar de Deus. Então, ele luta contra Deus. Agora, nesse tempo final, ele foi derrubado dos céus. O acusador que acusava diante do trono, dia e noite, foi derrubado. Então, vai existir nesse momento um poder, uma liberdade muito maior. A igreja vai entrar em contato com Deus. Porém, Satanás, que o objetivo dele é frustrar Deus, e ele está sempre lutando para isso, para ganhar tempo, ele vai saber que agora ele tem pouco tempo, pouquíssimo tempo. E a ira dele vai ser muito maior. Então, ele vai fazer guerra. Capítulo 12, ele tenta atingir a mulher, não consegue. E versículo 17, 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos demais filhos. Então, estão percebendo? Tem uma grande guerra, tem uma guerra espiritual, tem uma guerra nos céus, tem uma ira muito grande de Satanás no final. Agora vamos voltar ao versículo 11, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram. Então ele está falando assim, que quando Satanás é derrubado, ele vem lutando contra os santos, contra Deus ao longo dos séculos. Como que não é só... Jesus já ganhou, Jesus já venceu. Mas por que essa vitória não está evidente ainda? Porque nesse segredo que Deus mostrou para Daniel, no Daniel 7 e outras partes da Bíblia, o Filho do Homem vem governar, mas ele vai entregar o reino que ele vai receber, ele vai entregar aos santos. Se você for olhar em Apocalipse 5, quando tem aquele rolo que tem 7 selos e ninguém podia abrir os selos, e aí o cordeiro veio, porque ele morreu com seu sangue, ele tinha o direito de abrir os selos, aqueles selos que abrem o caminho para acontecer o que tem que acontecer para Jesus voltar. Mas aí fala que ele venceu por causa da sua morte. Ok. Mas em Apocalipse 5 também diz que esse cordeiro que abre os selos e que libera a ação de Deus para ele voltar, ele comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação para que reinem com ele. O que eu estou querendo dizer? Que Jesus não vai voltar enquanto ele não pode entregar o reino que ele venceu,
Toda a vitória vem dele, mas ele não vai poder entregar, voltar e tomar o reino, receber o reino e tomar do anticristo, enquanto ele não puder entregar o reino para a sua noiva que vai reinar junto com ele. Então, Apocalipse 12, versículo 11, diz o seguinte: eles, os nossos irmãos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, eu até coloquei aqui, mas é o versículo, né? Quais são as nossas armas? Quais são as nossas armas contra o poder do anticristo? Ele vai fazer guerra. Essa guerra já existe, mas vai ter uma guerra muito mais acirrada. Vai ter uma guerra muito mais forte no tempo do fim. Quando Satanás for expulso dos céus, ele virá para a terra sabendo que tem pouco tempo. E a Bíblia fala muito sobre esse pouco tempo. Esse tempo de tribulação final. É um tempo final. Daniel viu que o ancião de dias vai fazer o julgamento. Daniel viu que o Filho do Homem vem nas nuvens e vai receber o direito. Mas Daniel viu também que no fim vai ter uma guerra contra os santos. E ele viu que o reino é entregue aos santos. Então, o Filho do Homem, ele que faz todas as coisas, tudo vem de Deus, mas ele está esperando. Ele está esperando, algo precisa acontecer. E essa vitória, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, o sangue do Cordeiro não é por nosso merecimento. Então, as pessoas que vão fazer parte, nós queremos fazer parte dessa vitória, nós queremos fazer parte dos santos que vão resistir. A Bíblia fala, em Daniel e em Apocalipse, fala que a besta, o anticristo, vence, que os santos são entregues em suas mãos, que ele vence. Nós vamos falar sobre isso em outras ocasiões. Muitos momentos na história já parecia que o diabo tinha ganhado. No Jardim do Éden parecia que ele tinha ganhado. No dilúvio, ele conseguiu fazer com que toda a humanidade fosse morta por causa de uma contaminação, com uma ligação ilícita com os principados e poderes demoníacos. Em outros momentos, no cativeiro, que é o período que nós estamos estudando, parecia que Satanás tinha vencido. Ele conseguiu desviar, ele conseguiu levar o povo de Deus à apostasia, eles foram para o cativeiro. Então, em muitos momentos, parece que o diabo vence. Mas como que nós, de fato, vencemos? Pelo sangue do Cordeiro, não é por nossa justiça. Pelo sangue do Cordeiro. Realmente isso precisa ser uma realidade, não é só na conversão, é só pelo sangue do Cordeiro. Pela palavra do seu testemunho. Nós precisamos ter uma palavra de testemunho. Testemunho é quem vê, quem experimenta. Não adianta a gente ter conhecimento de cabeça. O que vai dar vitória é quando tem uma experiência real e quando nós temos uma palavra que possa dizer assim, eu experimentei. Os primeiros apóstolos tinham autoridade porque eles viram Jesus ressurreto. Então, assim, não era de ouvir falar. Pedro fala na sua epístola, nós não estamos contando fábulas, nós não estamos contando histórias, nós experimentamos. Isso tem que ser uma experiência nossa também. E porque não amaram as suas vidas até a morte. Então, eu vou terminar. Então, aqui são as três coisas que fala a respeito da vitória. A última fala de martírio, porque se eles não amaram suas vidas até a morte, nós sabemos de vários textos, Apocalipse, que quem vai sentar nos tronos no milênio são aqueles que foram martirizados, ok? Não significa que quem não é martirizado não faz parte, mas sabemos que essa chave da vitória, né? Então, Deus tem uma arma secreta. Nós vamos terminar com esse aspecto. Quero ler só alguns versículos, vocês também já conhecem bem, mas é 1 Coríntios, capítulos 1 e 2.
que eu coloquei aqui, a arma secreta de Deus é a sabedoria. O que é a sabedoria? Paulo fala sobre isso, então só vou resumir aqui. Talvez em algum outro momento a gente possa falar com mais detalhes, mas eu só quero terminar com isso aqui, é muito importante para a gente entender, porque assim como Jesus venceu na sua primeira vinda, ele venceu sozinho. Ele sozinho venceu. Mas na segunda vinda, ele vem para reinar, mas ele vem para reinar, ele vem com os seus santos. Ele vai entregar o reino aos seus santos que foram fiéis para reinar junto com ele. Então, algo precisa acontecer. A guerra do anticristo, a guerra contra os santos, o conflito dos séculos termina com essa vitória que Deus quer mostrar. Eu só vou dar algumas, algumas pinceladas, mas esses temas vão voltar e nós vamos continuar falando com mais profundidade. Mas a sabedoria de Deus é uma sabedoria que a mente humana não alcança e que Satanás, mesmo sabendo aquilo que Satanás conseguiu entender a respeito da semente da mulher que ele tinha que evitar, a respeito das promessas a Abraão que ele tinha que evitar, a respeito de outros aspectos do plano de Deus que ele vai frustrando, vai tentando impedir. Satanás consegue entender algumas coisas, melhor do que nós. Mas tem uma coisa que Paulo afirma, que mesmo estando escrito aqui, é um mistério, é uma arma secreta. Em 1 Coríntios 1, ele fala que Deus não escolheu os sábios. Versículo 26, 1 Coríntios 1, 26. Veja, poucas pessoas sábias neste mundo foram escolhidas. Então ele fala assim, Deus escolheu, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas, as coisas vis, as desprezíveis, as que não são. Então, no capítulo 1, Paulo mostra que a sabedoria do homem, o que é a sabedoria do homem? Tiago fala na sua epístola que essa sabedoria humana vem de baixo, é demoníaca. Veio de Satanás. A sabedoria de Satanás é eu vou me exaltar, eu vou subir. Essa é a sabedoria de Satanás. E é o que nós estamos vendo na igreja, no mundo, em todas as frentes. E é muito triste quando eu falo assim, a gente vê isso na igreja. E é muito triste quando eu vejo a igreja se aliando com poderes que estão demonstrando essa sabedoria. Porque se a igreja se alia, se a igreja apoia, se a igreja se identifica com figuras no governo que demonstram essa sabedoria, tem alguma coisa muito errada. Agora, o que é a sabedoria de Deus? 1 Coríntios 2, eu vou terminar. 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E ele vai assim, tudo isso aqui é tremendo, mas eu só quero, eu quero falar assim, eu quero ler versículos de 6 a 8 para finalizar esse pensamento aqui. Todavia falamos, então ele fala assim, eu não vim, eu falo assim, igreja de Corinto, eu não fui com sabedoria. Paulo tinha sabedoria, Moisés tinha sabedoria. Mas Paulo está dizendo, eu não usei a sabedoria. Eu renunciei. Em Filipenses, Paulo fala assim, tudo para mim virou refúgio, virou esterco, eu não quero mais. Não é que Paulo não estudava mais, não estudava, não achava importante, não. Ele falou assim, eu não quero sabedoria, eu não quero a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou renunciando às armas, à estratégia de Satanás. Eu fui em fraqueza, eu fui falando só da cruz de Cristo. E aí ele fala assim, versículo 6, mas nós falamos sabedoria, não é que a gente não tem sabedoria, nós temos uma outra sabedoria.
Falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Qual que é a sabedoria de Satanás? É uma sabedoria que vai levar à autodestruição. Autodestruição, essa é a sabedoria de Satanás. Não, versículo 7, falamos a sabedoria de Deus oculta. É oculta, mas gente, está escrito aqui. É oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Para a glória de Deus, mas é para a nossa glória que nós vamos participar junto com Ele. Nós temos uma estratégia. Gente, qualquer pessoa que estuda guerras, batalhas, sabe que tem guerras que são assim, às vezes você vê filme de guerra assim, que um exército ataca o outro, não tem estratégia nenhuma e uma mata a outra, todo mundo morre. É uma operação boba, uma tola, não tem sentido. Agora, os generais, os estrategistas, as pessoas que têm uma estratégia, que conseguem imaginar antes o que o outro vai fazer e bloquear. Então, Deus tem uma sabedoria que vai bloquear as estratégias de Satanás. Então, ele fala, versículo 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, nenhum dos poderosos. Por quê? Porque todos os poderosos desses reinos que Daniel viu, e todos os reinos na história, eles seguem a sabedoria de Satanás. Então eles não conhecem. Você pode falar, você pode explicar, mas não conseguem. Pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então eu vou terminar com isso. Jesus, nós sabemos, tem muitos textos que falam que Jesus venceu, Colossenses 2, Jesus triunfou sobre as potestades pela sua morte. É através da morte que os santos também vão entender a sabedoria de Deus. É a arma secreta de Deus. E é também a identificação entre o Filho do Homem e a sua noiva. Com quem Jesus vai casar? Com alguém que abraçou o mesmo Espírito que houve em Jesus. Então, esse capítulo 2 de 1 Coríntios é maravilhoso, né? Porque ele vai falando assim, que Deus preparou alguma coisa, que Deus nos deu o seu Espírito, para nós podermos entender as profundezas de Deus. E o que são as profundezas de Deus? É a cruz de Cristo, é a morte, é entregar a nossa vida, porque nós temos algo muito superior. É Jesus, em Filipenses 2, descendo da sua glória para se tornar um de nós. A glória, o sol que reveste aquela mulher que deu a luz, o sol, a luz que brilha, é a luz da fusão nuclear que existe no sol, que é a entrega, que é a vida. De onde vem a energia da luz? Vem através de fusão, de se doar um ao outro. Então, é a igreja que brilha com a luz de Jesus, a igreja que manifesta Jesus. E eu sempre falo do versículo de 2 Tessalonicenses 1,10, que fala que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Então, essa admiração é uma admiração que vem por nós trilharmos o mesmo caminho de Jesus. Gente, é maravilhoso. Eu não estou falando de uma coisa triste. Nós vamos ter que passar pela morte. É maravilhoso. Jesus, quando ele enfrentou a cruz, sim, foi angustioso para ele. Ele passou por dores terríveis, mesmo antes, antecipando a dor, mas ao mesmo tempo ele falou assim, agora chegou a hora do Filho glorificar o Pai. Então, é a hora da glória. É a hora em que a sabedoria de Satanás vai ser totalmente derrotada e confundida pela sabedoria de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque vemos, ó Deus, ao mesmo tempo a simplicidade, uma arma secreta. Será o que é a arma secreta? É uma coisa tão simples, mas é uma coisa que, mesmo a gente falando,
Quantas pessoas pregam sobre a cruz? Quantas pessoas leem e repetem e falam sobre a cruz? Quantas pessoas entendem que o Senhor pediu que nós também assumíssemos a cruz para te seguir? Mas nós não temos entendido. A sabedoria de Deus é só o Senhor que pode revelar. E só o Senhor que pode nos levar como igreja a dar a luz a esse filho, né, a esse algo diferente que vai derrubar Satanás dos céus e que vai vencer na grande tribulação. Senhor, nós ficamos, ó Deus, atônitos diante de Ti, mas queremos entregar, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração. Pedimos que o Senhor continue falando, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo engano, que nós tenhamos amor pela verdade, que nós tenhamos amor por Ti, que possamos servir a Ti, Senhor, porque nessa guerra o Senhor vai vencer, mas vai ser de uma forma inimaginável. Inimaginável. Os grandes poderosos deste mundo nunca vão desconfiar que estão sendo derrotados através da igreja que se entrega a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha o nosso coração plenamente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.